Não tivemos Blue Lock essa semana, mas vamos conversar um pouco sobre o capítulo 320, que promete ser interessante e eu acredito que pode sim sair gol do Blue Lock nesse capítulo. Vamos conversar um pouco sobre as previsões, as minhas previsões do capítulo 320. Segue o canal, se inscreve, curta e compartilha. Vamos rumo a 35 mil seguidores e checa a descrição porque tem Discord para você ler capítulo e muito mais aí para você aproveitar. Rapaziada, vamos entender algumas coisas, porque eu quero muito pegar esse lance do herói ou da morte e tentar meio que dissecar ele e mostrar pra vocês de fato o que é essa parada. A ideia é que o herói é o caçador. Aquela explicação que o Ego colocou ali no último capítulo, a parada de sobrevivência, de evolução e tudo mais, onde o atacante tem que ser o caçador mais forte do grupo e tudo mais. Isso explica agora, né? Esse lance do caçador evoluir, do caçador conseguir ali estratégias para, mesmo que a presa seja muito maior que todo o grupo de caçador, o atacante vai conseguir resolver aquela situação, o atacante vai conseguir ali transformar ele na figura de um herói, porque caso contrário ele vai morrer, e eu acho que tem muito a ver com o que pode acontecer nesse jogo, tá? Principalmente nesse capítulo, no sentido de tipo assim, eu acredito que agora nós teremos o contra-ataque do Blue Lock, mas eu acho que a Nigéria não vai permitir com que esse contra-ataque continue pra frente. Eu acho que a Nigéria vai acabar recuperando a bola e é aí que vem, na minha visão, o título do capítulo. Eu acho que o título do capítulo vai estar ligado ao Onazi, tá? Porque o Onazi, ele é o caçador mais forte da Nigéria. Só que o Onazi, nessa partida, ele não tá conseguindo mostrar o porquê que ele é o caçador mais forte da Nigéria, tanto que a Nigéria teve que mudar o estilo de jogo. E é aí que uma outra coisa que seria interessante mostrar é talvez alguns adversários que a Nigéria já tenha enfrentado, ou pelo menos algum jogo, algum gol que a Nigéria tenha feito na competição que ela foi campeã. Porque já mostra um pouco, talvez, até o nível de competição que a Nigéria estava enfrentando até vir de fato enfrentar o Blue Lock. Mas aí que vem a evolução do personagem, tá? O Onazi. O Onazi, ele vai ter talvez a bola do jogo, ou uma bola para sobreviver com a Nigéria, para voltar as esperanças da Nigéria para a partida, um 2 a 1 e tudo mais. E aí que eu acho que vem todo aquele dilema de herói, de morte, de vilão, de, enfim, sobrevivência, porque eu acho que o Onazi, ele vai ter a chance. O jogo da Nigéria acabou mudando, e certamente essa imprevisibilidade de agora vários conseguirem chutar pode ser ruim pro Blue Lock. Mas ao mesmo tempo, quando essa imprevisibilidade acaba voltando pro Onazi, o Onazi, ele vai ter a oportunidade de matar o jogo, e é aí que talvez pode meio que morar o perigo. Eu acredito que o Onazi não vai conseguir fazer o gol. Ele pode vir fazer o gol mais pra frente na partida, mas no geral, eu não acho que ele vai conseguir fazer o gol. Daí vem o retorno, mais um contra-ataque do Blue Lock. Na minha visão, este contra-ataque sim vai ser o responsável por meio que terminar de enterrar as esperanças da Nigéria nessa partida. Um 3 a 0, mesmo que a Nigéria faça gol mais pra frente, eu acho que um 3 a 0 pode ser muito imponente nesse começo desse segundo tempo, ou pelo menos no segundo tempo em geral, para de fato cortar as asinhas de esperança que a Nigéria teve durante o intervalo. Aquela mudança de postura que foi muito bem vista, fez o Rim meio que ficar surpreso, fez o Rim jogar ali e tudo mais, só que agora vem a ideia, talvez, da explicação do Ego. O que de fato o Ego passou para os jogadores, além dessa fórmula do fanático aí que ele explicou, o que o Ego ele pode ter pedido para os jogadores. A ideia também de ficar esperando a Nigéria não é uma má ideia, um contra-ataque para dar espaço, eu acho que seria interessante. Eu quero ver muito o que o Ego, e não só o Ego, os demais jogadores conversaram no intervalo para eles conseguirem meio que matar o jogo, para eles conseguirem não só vencer, mas convencer também. E é aí que vem o lance do herói ou da morte para Izag e para Rim. Eu não acho que o Izag marca, tá? Eu acho que o gol do Japão pode ser do Itoshi Rim, mas eu acho que a jogada vai ser construída em volta desses dois jogadores, tanto do Izag quanto do Itoshi Rim. Nós temos os dois se entendendo, eles não são super amigos, tá? Mas em campo eles sempre acabam se entendendo bem.
um consegue muito bem ler o outro e um consegue aproveitar as brechas que o outro acaba deixando ali dentro de campo para conseguir marcar ou para conseguir fazer uma jogada. Então acho isso muito interessante. E certamente a gente tem essa expectativa do próprio Inzaghi mesmo fazer um gol nesse sentido. Essa questão dele sobreviver, porque ele vai estar enfrentando nível a mais de adversário. Principalmente os jogos que ele viu lá na Europa são jogos onde ele vai de fato conhecer o nível mundial. São times muito elevados e são times que até dentro desses times tem jogadores sub-20. Então o Inzaghi, dentro desse capítulo, ele pode meio que ter lembranças dessa viagem que ele teve ali como treinamento para de fato mostrar para ele no sentido de tipo assim, pô, eu vi coisas que, tipo assim, eu nunca tinha visto na minha vida no sentido de qualidade. O Inzaghi, ele pode ter entendido que o nível do futebol, mesmo talvez o sub-20, é muito alto. E a Liga Navegoishi mostrou um pouco esse nível, só que tá longe de fato mostrar o que é alguns jogadores sub-20, como o próprio Bani Iglesias, e a gente não sabe se ele viu outro jogador sub-20 que já esteja atuando no profissional. Jogadores que, mesmo com pouca idade, já são muito diferentes e certamente o Inzaghi vai enfrentá-los, ou pode enfrentá-los nessa Copa do Mundo, então esse dilema pode estar associado a isso também. E o próprio Rim, né, essa situação dele já ter informação, já ter ciência que o Sai, ele vai estar atuando na Copa do Mundo Sub-20. Essa ideia dele jogar junto com o Sai vem muito dele passar da fase de grupo. Ou seja, o Rim, ele não vai fazer uma fase de grupo qualquer, rapaziada. Ele pode talvez demorar para engrenar, para de fato botar o treinamento que ele teve para jogo, mas ele vai engrenar nessa fase de grupo porque certamente ele vai querer colocar o Sai nesse time e ele vai querer mostrar para o Sai que ele evoluiu, que ele conseguiu. E certamente isso vem do Japão se classificar. Principalmente o jogo contra a França, a gente pode esperar bastante do Itoshi Rim, mas nesse jogo também eu não acho que o Itoshi Rim vai passar batido, tá? E o Inzaghi, eu já falei em alguns vídeos pra trás, o Inzaghi acho que não importa muito de passar batido ou não, num geral, tá? Porque ele já deu assistência pro gol do Bátira, mas o Inzaghi certamente vai buscar o gol, mas o Inzaghi ele não vai ser aquele cara que vai buscar somente o gol. Ele vai focar mais num coletivo, se desenvolvendo para vencer e convencer. O Rim não, o Rim ele vai de fato buscar algo para ele não passar em branco, né? Que é não marcar o gol. Eu tô nessa expectativa aí desse tipo de narrativa nesse capítulo. Os dois times conseguindo ali talvez uma reação contra o adversário, uma reação que neutraliza os adversários, mesmo os adversários mudando um pouco o foco, o estilo de jogo deles, mas ao mesmo tempo eu ainda espero um gol do Blue Lock, tá? Porque eu acho que a Nigéria talvez não sobreviva a uma investida ao despertar dos ases, tá? Tem essa expectativa do Rim e do Inzaghi começarem a jogar a Vera dentro de campo, então tem tudo isso que tem que ser colocado na mesa, né? Pode ser um gol do Onazi também, tá, rapaziada? Essa parada do herói ou da morte pode estar ligada ao Onazi, que tem muito desse foco da esperança em cima dele, né? Mas aí a gente fica só nas previsões. Belezinha, rapaziada? Tamo junto e é nóis. Fui!